O início da vida de Shirdi Sai Baba. As pessoas dizem que Shirdi Sai Baba nasceu pela graça de Shiva, porque os seus pais não poderiam ter filhos, mas eles oraram muito a Gauri Shankar, pedindo para ter um filho. Eles eram ambos devotos muito fortes de Shiva. Um dia houve uma tempestade e o marido precisava de atar o seu barco à saída do rio Godavari. Ele partiu e quando a esposa estava sozinha em casa, ela ouviu um bater na porta. Ela abriu a porta e estavam um homem e uma mulher, idosos. Estava realmente a chover pesadamente e eles perguntaram: podemos entrar em casa? Precisamos de um sítio para ficar. Existe um dizer: Matri Devo Bhava, Pitri Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Aditi Devo Bhava. Que significa: Deus vem de várias formas. Primeiro, Deus aparece enquanto mãe. Segundo, enquanto pai. Terceiro, enquanto guru. E o quarto, Aditi Devo Bhava, como o convidado. Então, claro, que a esposa, que era muito piedosa e dedicada, deu-lhes as boas-vindas e alimentou-os, não comendo nada ela própria. Ela também lhes deu um lugar para dormir, porque eles estavam muito cansados. Na realidade, ela deu-lhes a sua própria cama e deitou-se no chão. Depois, para testar, o homem idoso disse: a minha perna está a doer. Podes massajar a minha perna? Normalmente, uma mulher indiana não massagearia os pés de outro homem, apenas os do seu marido. Mas aqui, o convidado estava a pedir, e era como se Deus estivesse a pedir. Então, ela estava confrontada com certas limitações. É o mesmo quando o divino vos pede alguma coisa a vós e são confrontados com as vossas limitações pessoais. Vocês pensam que uma coisa é certa e que tem de ser apenas como isso, mas não é assim. Aqui Shiva queria testar a esposa ao pedir-lhe para massajar os seus pés. Então a esposa olhou para a senhora idosa, que estava a fingir que tinha adormecido rapidamente. Então ela ganhou coragem, pensando em Shankar, pensando em Shiva Bhagavan, e depois ela começou a massajar os pés do homem idoso. Mais tarde, à meia da noite, enquanto ela descansava, de repente, viu ambos de pé à frente dela, olhando para ela com grandes olhos. Ela perguntou: por que me estão a olhar dessa forma? Fiz alguma coisa errada. Podem, por favor, perdoe-me. A todo o tempo, a sua mente estava tanto em Shiva. Nesse momento, o casal idoso revelou-se nos seus verdadeiros aspectos de Shiva e Parvati e disseram: nós estamos muito agradados contigo. Viemos visitar-te porque queríamos testar-te e ver se és realmente devotada. Então terás um filho. E depois, Shiva acrescentou: eu irei nascer como teu filho. E em seguida desapareceu. Algumas horas mais tarde, o marido voltou e a esposa estava muito entusiasmada para contar as novidades ao seu marido. Claro, o marido sentiu grande felicidade dentro dele, sabendo que Shiva e Parvati tinham estado ali. Mas ele também sentiu uma grande angústia e tristeza dentro dele, porque Shiva e Parvati tinham visitado a sua casa quando ele não tinha estado lá. Ele começou a sentir-se tão mal. Sentindo que ele não tinha sido merecedor, que ele não era uma boa pessoa e que era por isso que não tinha tido o darshan de Shiva e Parvati.
Passaram-se meses e a barriga da esposa ficou maior e maior por causa da gravidez. Mas o seu marido estava muito angustiado. Todos os dias ele orava e chorava. Por que não tive o teu darshan, Shiva? Por quê? Por quê? Por quê? Depois de 7 meses de gravidez, o marido não podia lidar mais com isso e decidiu partir e assumir Vanaprastha, que significa renunciar a tudo e ir para a floresta. Ele disse à sua esposa: até eu encontrar Shiva, não voltarei. Então a esposa perguntou: por que estás aí? Shiva deu a bênção que ele próprio irá nascer na nossa casa. Então por que terás de ir? Ele disse: não, não, não. Eu sou uma má pessoa. Eu não posso ficar. Ele deixou a casa e assim como uma esposa dedicada seguiria o seu marido, a esposa também o seguiu. Enquanto eles estavam no seu caminho, chegou o tempo do seu parto. Tal como Shardi nasceu no 7º mês e ela teve o seu bebê. Uma vez que eles estavam no meio da floresta, a esposa estava dividida entre 2 escolhas: se seguiria o seu marido ou tomaria conta da criança. Mais uma vez, vejam o Dharma e a dedicação da esposa, porque ela deixou o bebê para escolher seguir o seu marido. É claro que, com a mente ocidental, soa um pouco estranho. Como pode uma mãe deixar o seu filho? Não tem nada a ver com o amor que a mãe tem pelo filho, porque o seu Dharma, o seu dever para com o seu marido era o mais importante. Por isso, ela deixou o seu bebê ali na floresta. Claro que, sendo este bebê Shiva, o primeiro que olhou pelo bebê foi Nagaraj, o senhor das serpentes. Foi Nagaraj que veio e o cobriu. Ao mesmo tempo, havia um casal muçulmano que não podia ter filhos e tinha querido muito ter um filho. Nesse dia, o marido do casal muçulmano estava retornado do seu trabalho quando ouviu um bebê a chorar. Ele começou a olhar à volta, pensando: como pode numa floresta densa haver um bebê? Então ele viu o bebê com Nagaraj, a cobra, e estava tão feliz. Primeiro, ele andava à volta à procura dos pais, mas, como ele não conseguia encontrar ninguém, levou o bebê com ele. Ele estava tão feliz que disse: olá, este é um grande presente que me deste, este bebê. Tu sabes muito bem, Alá, que a minha esposa e eu somos tão velhos que não podemos ter filhos. Então, ele levou o bebê até a casa. O casal adotou a criança e estavam muito felizes com isso. No início não havia nada de estranho, nada de especial sobre a criança. Mas assim que a criança nasceu, aos 3 anos de idade, ela ia correr para o templo e ali recitava o Corão, que sabia de cor. E quando ele ia à mesquita, ele cantava o Bhagavad Gita. Claro que isto enfureceu a Mullah e enraiveceu o padre. Ambos disseram: o que está esse pequeno rapaz a fazer? Ele chega ao templo e canta o Corão, e depois corre para a mesquita e canta o Bhagavad Gita. Ambos os padres e a Mullah foram queixar-se à mãe e ao pai. A mãe e o pai tentaram repreender o filho, mas não serviu de nada. Quando ele tinha 5 anos de idade, o seu pai morreu e sua mãe ficou sozinha com ele. Uma vez, quando eles estavam a ir a algum lado, passaram por um ashram. Eles foram lá e o guru do ashram, Sandipani, teve uma visão de que algo grande estava a chegar. Sandipani é, na realidade, um devoto de Mahavatar Babaji. Ele é um dos imortais que, juntamente com Babaji, foi enviado para guiar Shirdi Sai. Então, assim que eles
passaram pelo ashram, Shirdi disse: tenho de ir além. Quando ele estava ali de pé, em frente a Sandipani, o guru podia ver apenas a vibração Om a toda a volta do jovem rapaz. Então ele lembrou-se de que o seu guru, que é Mahavata Babaji, lhe tinha dito sobre a sua missão. Tudo o que ele queria fazer era tocar os pés do novo Sai, mas Sai parou e disse: não, eu vim aqui para aprender de ti. Deixa-me aprender de ti. E ele ficou no ashram. Ele rendeu-se completamente ao seu guru. E, claro, ele era o discípulo favorito do guru. As outras crianças do ashram sentiram-se muito ciumentas, pensando: por que é que ele lhe dá tanta importância? Isto é normal, é um sentimento normal. As outras crianças começaram a querer ver-se livres de Sai, porque ele era muito esperto e porque ele era o discípulo mais querido do seu guru. Um dia, eles foram para a floresta para apanhar madeira para o fogo, e assim que eles colhiam a madeira, alguns dos rapazes queriam matar Sai. Eles pegaram um tijolo e atiraram a Sai. O tijolo golpeou a sua cabeça, mas ele não disse nada a ninguém. Depois, eles voltaram para o ashram e trouxeram o tijolo com eles. O guru perguntou a Sai o que tinha acontecido. Ele não disse nada sobre os outros rapazes. Ele apenas disse: nada, eu magoei-me. Claro que o guru tinha Divya Drishti, que se refere à clarividência, para saber tudo. Ele chamou os outros rapazes e perguntou-lhes: o que é que vocês fizeram? Vocês não sabem o que fizeram. Eles então aperceberam-se dos seus erros e disseram: por favor, perdoa-nos. Os seus remorsos foram muito sinceros. Então o guru perdoou-lhes e, em seguida, olhou para Shirdi Sai e disse: de agora em diante, tu deves viver a vida de um faquir, de um mendigo. Tu tens de mendigar a tua comida. Tu tens recebido todo o conhecimento, todas as coisas que te posso dar, mas tu és o Senhor do Universo. Então, eu tenho apenas desempenhado o meu papel como professor. E agora peço-te pelo Guru Dakshina e peço apenas uma coisa, como o meu Guru Dakshina, que tu vivas como um faquir no mundo. Shirdi aceitou isso de forma feliz, sem nenhum sim, mas, oh não, o quê? Oh, como? Ele simplesmente rendeu-se e disse sim. Não houve questões na sua mente. Vejam, isso é como é. Aqui a cultura é completamente diferente da cultura indiana. Na Índia, quando o guru diz algo, não há questões como onde, o quê? Ele rendeu-se completamente ao seu guru. Nesse momento, o guru deu-lhe o tijolo e a satka, que é o bastão, que ele transportou sempre com ele por toda a sua vida, e as suas roupas. Depois disso, ele foi para a aldeia de Shirdi. Havia um casamento que estava a ser feito em Shirdi. Ninguém sabia dele lá. A festa do casamento poderia apenas ver um faquir na estrada, mas a pessoa cuja filha estava a casar-se disse a Sai: oh, seria uma grande bênção se pudesses vir conosco. Sai disse: ok, eu vou ver. Se eu sentir que devo ir, eu irei. Vou ver. Então, ele seguiu atrás pouco a pouco. A procissão do casamento foi para dentro de Shirdi, mas Sai decidiu sentar-se na porta de fora, sob uma árvore. Durante o casamento, ele não estava lá
e depois eles estavam à procura dele e encontraram-no sob essa árvore de Neem. Então ele disse-lhes: Bem, eu fiz o meu trabalho, agora irei permanecer aqui. Ele dizia sempre que esse lugar era o seu Guru Sthana, mas ninguém compreendeu o significado que ele deu. Se traduzirem Guru Sthana, significa o lugar do Guru. Claro que existe uma profunda conexão. Não foi apenas uma vez que ele teve um Guru, e esse era o lugar do Guru. Não, vejam, ele também tinha vindo a esse lugar muitas vezes antes. Sempre que alguém vem a um lugar, deixa uma certa energia no lugar onde fica. Essa energia é muito concreta e pode ser sentida, mesmo noutra vida, sendo que, quando nascem novamente e chegam perto de um certo lugar, irão senti-lo instantaneamente e dizer: eu conheço este lugar, mas nunca estive aqui. Como é que é isso possível? É a mesma coisa com as pessoas. Vocês dizem: eu conheço essa pessoa, mas como e de onde? Desta forma, Shirdi Sai estava sempre a dizer que este lugar era o seu Guru Sthana. Ele teve o seu nome, Sai, quando ia visitar o templo de Khandova, que é um templo dedicado a Shiva. Enquanto ele se aproximava do templo, o sacerdote dali entrou em bhave, num transe. Em seguida, o sacerdote saiu da oração, correu para fora sem saber o porquê, foi até Shirdi e disse: Bem-vindo, Sai. E foi assim que o nome de Sai lhe foi dado. Quando ele era pequeno, quando estava no ashram, o Gurudeva nunca lhe deu um nome. Ele apenas costumava dizer: Ele é o Senhor do Universo. Ele tem milhares de nomes. Quem sou eu para lhe dar um nome? Então, ele chamou-lhe de Babu, o pequenino. Quando ele teve o nome Sai, ele disse ao sacerdote: Tu chamaste-me de Sai, e eu aceito esse nome. Por causa desse nome, algumas pessoas em Shirdi estavam contra ele, mas algumas estavam por ele. Entre as pessoas que estavam contra ele estava o presidente da Câmara de Shirdi. Ele era também um médico e perguntou ao sacerdote: Quem te deu o direito de o chamar por esse nome? Por que desse as boas-vindas a um muçulmano no templo? Por que lhe puseste flores nos pés? Estás a ficar louco? Então o sacerdote disse: Bem, não fui eu quem fez isso. Foi o próprio Kandiba que me fez fazer isso. Então, se te quiseres queixar, vai até Kandiba e queixa-te. Claro que o presidente permaneceu silencioso. Sai permaneceu em Shirdi por toda a sua vida, até o seu Mahasamadhi. Houve apenas um intervalo de 6 anos, em que ele deixou Shirdi e deu a volta à Índia. Ele viveu até 15 de outubro de 1918.